Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Salgado, sócio do Aire, e hoje estou com a missão de substituir ele aqui, enquanto ele está nesse momento fazendo mentorias e palestras. Ele pediu para não deixar vocês sem conteúdo. Então, com isso em mente, hoje a gente vai conversar sobre como transformar clientes em promotores e multiplicadores de venda. Um cliente bem atendido pode se tornar o seu melhor vendedor. Quem nunca pediu para um amigo ou uma amiga uma indicação de venda? De aonde comprar tal roupa, aonde comprar tal coisa, quem é que faz, quem não faz. E isso são os melhores fechamentos de venda. Sou sócio, sou sócio do AIRE aqui na Urano, que é a nossa agência de marketing, e também em outros projetos. E na Urano é muito comum a gente receber indicações de clientes satisfeitos, indicando outros porque confiam no nosso trabalho. Diz, cara, eu gosto muito de como é feita aquelas artes. Ele me comentou daqueles resultados que vocês obtiveram. Então é essa a nossa forma desse cliente que já vem praticamente fechado com a gente. Mas como é que a gente consegue dar o devido valor do cliente? Isso é muito difícil de comentar, porque o valor do cliente, cada um tem gente que não trata bem, tem gente que trata mal, tem gente que traz o cliente como se fosse da família, mas os clientes que realmente se sentem valorizados, eles têm até 4 vezes mais chance de comprar de novo com você e também fazer que essas indicações que vão, ele vai acabar indicando você para uma outra pessoa, vai comprar de você, porque ele, veja, ele já passou pelo processo de compra, ele já foi referenciado, tem uma boa experiência, ele só está indicando você e dizendo, cara, compra com essa pessoa que vai resolver o teu problema. E isso ajuda muito a reduzir custo significativo de aquisição de novos clientes. Então, você pode sim criar uma das estratégias, e aí você, como vendedor, montar ali dentro do teu mapeamento de canais. Poxa, quais são os canais que eu tenho de aquisição? Tem o que eu recebo do tráfego pago, tem o que vem aqui na loja, passa aqui na fachada, tem os eventos. E tem aqueles clientes na nossa carteira que estão muito felizes com a gente, que a gente atende super bem, o seu Nelson, a dona Joana. E esses clientes, às vezes, só estão esperando a gente cutucar eles para poder fazer uma indicação. Que às vezes conhecem, ou às vezes faz quando alguém pergunta. Então, isso ajuda muito a reduzir o custo de aquisição de novos clientes. Outro ponto muito importante do valor desse cliente que ele tem perante a gente é a autoridade, fortalece a nossa imagem. Veja, quando um cliente está indicando a gente para um terceiro, ele está mostrando que aquela empresa, aquela pessoa é a autoridade que vai resolver o problema deles ou buscar ou solucionar os desejos daquela pessoa. Então, isso ajuda muito na construção de uma marca, seja ela empresarial ou a sua imagem pessoal. Se for um médico, aquele médico que vai salvou a vida, que resolveu o problema que aquela pessoa tinha. Então, isso é muito bacana. E cada cliente pode se tornar um canal de marketing, de aquisição vivo para você. Basta a gente saber como trabalhar. E um jeito muito bacana de trabalhar isso é a fidelização. Estimular esses clientes atuais através de campanhas. A gente vai pegar alguns cases aqui. Eu trouxe um bem específico, mas é muito comum você indique tal cliente, você ganhe desconto na sua próxima mensalidade. A gente usa muito aqui na agência. Então, quem indica a gente para um outro cliente, assim que o contrato é fechado, ele ganha 25% de desconto na próxima mensalidade. Pô, 25%, nosso ticket médio ali em torno de 2, 3 mil reais é uma boa compensação. Tem gente que dá em Pix, tem gente que dá em cashback, tem gente que dá em chocolate, por exemplo. Então, cria essa forma de fidelizar. Um outro ponto muito bacana que eu gosto é criar tipo um gamificação de fidelização. Por exemplo, se você enviar, mandar ali para 5 amigos, você ganha X coisa. Se você mandar para 10 amigos, ganha Y coisa. Você mandar para 30 pessoas, é outro X presente. Então, ela vai alcançando níveis e vai se tornando aquele game. E a pessoa que é competitiva, ela, poxa, eu quero ganhar aquele prêmio máximo, ela vai conseguir
alcançar isso. Isso é muito que eu vejo em eventos empresariais, eventos de marketing, para indicar, ó, pega aqui meu link, indique, e aí ele vai fazendo isso bastante. Um caso que até me veio agora falando com vocês é o próprio afiliado, que as empresas entenderam que montar uma estratégia de afiliado, que é usar as pessoas que já têm influência nas suas micro-redes familiares, de amigos, para indicar seus produtos daquela empresa. Um exemplo muito bom. Eu tenho minha lojinha dentro do Magalu. Então, quando alguém aqui da minha família quer comprar uma televisão, um ar-condicionado, um fogão, ou alguma coisa que vende no Magalu, sempre me perguntam. Porque aí ele... como é que tá lá na tua loja? Tu consegue algum desconto especial pra gente? Aí o Magalu disponibiliza pra gente cupons e eu também posso criar cupons descontando da minha comissão de venda. E aí eu consigo, através da minha autoridade familiar, de sempre achar eu sempre acho as melhores promoções, as coisas impossíveis. Todo mundo diz que eu consigo encontrar boas promoções, acabam me perguntando, e assim eu consigo criar ali para Magalu uma rede de promotores. Poxa, eu sou um promotor de graça para Magalu, ela não tem contato nem nada comigo, eu só recebo quando eu vendo, e muitos outros também eu faço muita coisa de afiliados, eu tenho meu link, e as pessoas vão perguntando, vão mandando, e quando menos espero como afiliado, eu recebo ali uma comissãozinha. Tem uma plataforma, vou até emitir nota fiscal para eles essa semana. Vou receber R$ 200 só de comissão acumulado dos últimos um ano. Tudo bem, mas é os R$ 200 que eu não estava esperando. E através da minha autoridade eu consegui isso e eu indiquei a empresa que ela se tornou autoridade para esses clientes também. Então isso é muito bacana na fidelização, criar gamificações. Tá? A gente também tem os pilares da experiência do cliente. Poxa, como é que a gente vai tornar aquele cliente que ele tem uma experiência sensacional? Primeiro ponto, gente, rapidez no atendimento. Hoje, todo mundo é imediatista. Todo mundo que mandou mensagem quer ser atendido na hora. Ele pode não te responder na hora, mas ele quer receber a mensagem na hora que ele é ágil. E ele quer uma... Isso gera um grau de satisfação para ele muito bom. Poxa, aquela empresa me respondeu logo quando eu mandei mensagem. Mandei mensagem 2 da manhã, mas me respondeu. Tudo bem que é um chatbot, uma inteligência artificial, mas eles estão me respondendo. E isso ajuda muito na fidelização dos clientes. Outro ponto, que é o segundo ponto muito importante, personalização. Oferecer soluções para eles que seja de acordo para ele. Não sinta, poxa, ele só é mais um produto, para mais um serviço, não. É algo personalizado para ele. Quando a gente faz dessa forma, a gente consegue trazer um sentimento especial. Eu, antes de entrar aqui nessa gravação, eu estava conversando com uma pessoa que a gente marcou uma reunião para apresentar a nossa solução para ele, e eu fiz algumas perguntas, e aonde eu coloquei. Me responda essas perguntas, pois vou trazer algo personalizado para você. Não vou te trazer qualquer coisa. Então, ele já olha e diz, cara, se ficar tudo dentro daquilo que eu coloquei para você, a gente vai fechar. Que vai ser algo personalizado para ele. E o encantamento é surpreender o cliente, fortalecer conexões emocionais. E aí você, como vendedor, pode estar se perguntando e pensando também, poxa, mas eu não sou o responsável pelo marketing, para encantar o cliente. Isso é coisa da empresa. Não, gente. Qualquer um pode fazer. Eu já vi casos de loja mesmo de varejo, um bom vendedor, às vezes quando o cliente fechou, ele já tinha ali no estoque dele aquele pacotão de lição de valsa, o ouro branco, e quando o cliente comprava, ele dizia, muito obrigado por comprar comigo. Ele ofereceu um bombom. Aquele bombom, aquele saco deve ter custado de R$ 40, R$ 50. Mas a cada venda que ele fazia, ele ia dando para o cliente. Aquilo ali era um encantamento para o cliente. Claro, um valor pequeno, agregado, é loja de departamento, mas à medida que ele vai e vocês com produtos mais agregados, maiores valores, você consegue colocar outras coisas. E aí sim, conversar com a empresa para poder trazer essa questão da personalização. Aqui dentro da agência, independente do cliente que fez com a gente, tá? Em qualquer canto do país, ele vai receber uma caixa de personalizado
da gente. Na nossa caixa personalizada, hoje, ela vai ser mudada. A cada ano eu renovo ela. Hoje vai um mini espumante, uns bombons Ferrero Rocher, uma cartinha especial. Cada pessoa é única e eu mando para qualquer canto do país. Essa é a minha forma de personalizar o encantamento do nosso cliente. Então eu coloco dessa forma, até mudou aqui, que é o cliente se sente muito especial e se sente valorizado pra gente. E aí ele diz, cara, que bacana eu poder receber isso. Não estava esperando. Muita gente diz, poxa, não estava esperando nada, recebendo uma encomenda. E aí bate aqui, chega uma caixa e posta no Instagram. Aí quando vê, já tem um pessoal que me segue por causa que eu mandei aquela caixa, que aquela experiência fez diferente do que todo mundo faz. É o meu encantamento. Então, vamos lá, recapitulando. A experiência do nosso cliente ser muito positiva a ponto dele indicar para a gente novos clientes, a gente precisa ter o quê? Rapidez no atendimento, personalização da solução que a gente está vendendo para ele e o terceiro, o encantamento. Desde um simples som de valsa até uma caixa presente, algo muito especial para ele. Então a gente consegue colocar dessa forma. Opa, até passei uma mais. Do cliente promotor. Gente, atendam muito bem ele. Sempre solicito, tem vontade que a gente tem que vontade de matar o cliente, que é aquele cliente chato, mas você está ali para resolver ele, o problema dele, as necessidades. A gente se coloca às vezes no lugar do outro, às vezes ele está passando por um momento difícil na vida dele, nada justifica, mas ele acaba descontando na gente. E nesse ponto, a gente tem que atender muito bem, manter a postura, atender bem. Com alguns clientes, a gente pede muito feedback. Feedback, como foi o atendimento, o que a gente pode melhorar. Tá trabalhando ali com esse cliente para resolver questões que ficaram mal resolvidas, que ele não comentou nada, mas quando a gente pede feedback, poxa, como é que foi seu atendimento comigo? O que eu posso fazer diferente? Tudo foi atendido muito bem. Isso ajuda muito a você a crescer, não só como vendedor, mas como pessoa também, ouvindo feedback de como melhorar. O terceiro ponto é convidar ele para indicar. E aqui muita gente erra, porque as pessoas, o cliente bem satisfeito, ele vai indicar. Realmente ele vai, quando ele precisa ter estímulo, seja um estímulo de alguém que vai perguntar para ele, ou vai ser um estímulo de você pedindo indicação para ele. O que eu sugiro muito? Não dê desconto. Poxa, como assim? Você está numa negociação ali, vamos supor que a gente está vendendo placa de energia solar. E aí o cliente está querendo ali para ele fechar, falta R$ 5.000, a tua diretoria já aprovou o desconto. Não vai só chegar e dar. Olha, Fulano, é o seguinte, eu vou lutar por você com a diretoria para ter esse desconto, só que eu vou precisar de uma contrapartida. Eu preciso que você me indique para outros 5, 10, quem pede 5 pede 10, quem pede 10 pede 15, 20, 30, o céu é o limite de indicação para a pessoa. Eles não precisam nem fechar com a gente. Eu só preciso dos números, telefone, e que você envie uma única mensagem dizendo, olha, o Eduardo vai entrar aí com você, que ele acabou de fechar o meu projeto de energia solar, e ele conseguiu uma solução, uma condição única, e ele vai conseguir para todo mundo que falar com ele. Pronto. Aqueles R$ 5.000 de bônus, você já está rentabilizando para você como indicações. É aí que eu digo, pediu 5, pede 10, pede 10, pede 15, então não fique com vergonha. Vai ali, começa ali um valor alto, joga logo. Eu gosto de pedir logo 20. Mas não tenho 20. Tudo bem, tem 10? Não, 10 eu tenho. Maravilha, me passa os 10. Pronto. Você tem margem ali para negociação. Eu tenho um amigo que ele vende curso de idioma. Ele até parou, na verdade. E uma vez a gente conversando sobre isso, ele me mostrou uma única cliente, passou 100 contatos para ele. Eu fiquei sem acreditar. Eu pedi para ele me mostrar no celular dele. Ele me mostrou, foi rolando, eu disse, cara, não acredito. E ele fez muita venda. Ela gostou tanto do atendimento dele, mas tanto que passou 100 contatos. E era contato, o curso que ele estava vendendo, de uma high ticket para executivos,
era só gente, que é o que todo mundo sonha. Excelente poder aquisitivo, frequenta os melhores lugares da cidade onde mora. Então, ali é só um dos melhores contatos. Tá? E o quarto ponto que eu acho mais importante é manter o contato. Manter o contato e criar relacionamento duradouro e significativo com aquele cliente. Não é porque ele está comprando de você uma vez que você vai deixar de esquecer, você vai pedir sempre indicação para ele. Não, é criar relacionamento. Se você tiver um perfil pessoal ou profissional, ou até mesmo seu pessoal no seu Instagram, você não se importar, siga todo mundo. Siga todos os seus clientes. Poxa, do meu clientes são muitos, cara. Vai seguindo o quanto você pode. O empresarial eu acho que é até o melhor para fazer isso. Siga todo mundo, acompanhe os stories, reações. Gente, o poder de uma reação ali para criar um relacionamento é fantástico. Porque você vai estar ali, vai mandar palminha, carinho, só não manda folguinho, pelo amor de Deus. Mas de resto vai mudar, aí vai estar lá. Hoje é meu aniversário, o pessoal compartilhando, dê parabéns para ele. É, coisa de Natal, Ano Novo, compartilhe também. Todo mundo manda via WhatsApp. Aqueles... Chega a época de Natal, eu sempre recebo milhares no meu WhatsApp. Mande uma coisa diferente, grave um vídeo especial para ele, um áudio. Sou fulano, desejo para você, sua filha, se você souber o nome dos filhos, esposa, periquito, papagaio. Deseja algo personalizado, porque o vínculo você vai criar para que ele comprou essa vez com você, para que nas próximas eles comprem. E se ele não comprar, que ele seja o teu promotor de venda, porque quando alguém for perguntar para ele sobre aonde comprar tal coisa ou buscar tal serviço, ele vai lembrar de você. Poxa, é o fulano que sempre tá ali no Instagram, comenta minhas fotos, curte ali nos meus posts, me manda mensagem personalizada, sabe a data do meu aniversário. Então, isso ajuda demais para criar relacionamentos. Ferramentas que ajudam nesse momento, gente. Primeiro, NPS, média de satisfação do cliente, que ajuda muito a medir quanto o cliente está satisfeito com a gente. Aí, para quem não sabe, na escala de NPS tem três níveis, né? Tem o de 0 a 6, que são detratores, são os clientes que não recomendam você de forma alguma. 7 e 8 são os neutros. Ele não te recomenda, mas ele também não está insatisfeito com você. E tem os promotores, que é de 9 a 10. Geralmente esses são os números, tá? Posso estar até errando aqui na numeração, mas são nesses três níveis, nessa faixa. E aí, os promotores são os clientes que eles estão propensos a indicar você. Esse é o melhor do cliente, então se a sua empresa não faz NPS, você pode fazer internamente. Google Forms, para quem quiser, entra lá, digita Google Forms, a ferramenta do Google de criar formulário, tem lá um formulário já pronto de NPS, só personalize as perguntas, gera um link na sua conta mesmo e mande para os seus clientes, que aí você vai ter coisa. Geralmente o cliente demora muito a responder, então eu recomendo que vocês fiquem insistindo um pouquinho em mandar mensagem pedindo que é importante para o seu trabalho, ter essa pesquisa. Programas de indicação, quando se tem programas de indicação e ter pessoas utilizando, são alguns dos sinais que os clientes estão felizes com a gente. Se ninguém utiliza, aí tem dois problemas. Um pode ser que ninguém conheça, então a comunicação sobre esse programa tem que melhorar. Vocês têm que divulgar mais. Aí eu tenho um ponto que eu gosto muito, uma frase que eu não posso deixar de usar, que é a do Silvio Santos, que ele estava conversando com o executivo dele e virou uma vez e perguntou para ele: Fulano, por que a gente come ovo de galinha? Sendo que do avestruz é muito mais saboroso e muito maior. Aí, poxa, Silvio, essa hora do dia eu vou querer saber por que a gente não come ovo de avestruz e sim de galinha. Claro, sabe por quê? Porque a galinha, quando coloca o ovo, ela cacareja, ela comunica para todo mundo. E o avestruz não. O avestruz coloca ali caladinho, na surdina. E o resumo da história é: comunique para mais pessoas que vocês têm esse programa. Comunique para as pessoas que a empresa de vocês, que vocês trabalham, tem um programa de indicação,
que dá Pix, dá cashback, dá um monte de coisa. As pessoas precisam saber. E quando elas já sabem desse programa e não assim não estão utilizando, significa que elas estão insatisfeitas com você. Ou, no caso, com a sua empresa. Aí é um negócio de reavaliar todo o cenário da empresa, ver o NPS, para aí saber sim o que está acontecendo. E terceiro, que ajuda muito, depoimentos, comentários positivos. Uma coisa que eu sempre analiso, aí tem 2 pontos. Para empresas bem maiores, de presença online bem estruturada, reclame aqui, a gente sempre vai lá, olha reclamações. E tem um segundo, que é o mais comum das empresas, pequenas e médias também, que é o Google Meu Negócio. Você digita ali no Google o nome da empresa, ali tem a seção de depoimentos e avaliações, ali são públicos, e fora também o próprio Instagram, tem a parte de depoimentos, comentários, você pode estar analisando isso, mas esses dois são as melhores ferramentas que tem hoje para avaliar depoimentos. Então, se as pessoas estão no Google, depoimentos, colocando, falando sobre a empresa, quanto elas estão felizes, quanto foi maravilhoso o atendimento X, A e Z, isso ajuda muito na transformação de conseguir clientes, promotores, vendedores para você, tá? Isso é um ponto bem bacana. E a gente tem o promotor multiplicador. Gente, ok, o cliente está satisfeito com a gente já comunicou para ele que a gente tem um programa de indicação e agora a gente precisa estar estimulando eles. A gente já comunica que, olha, a gente tem aquele programa de indicação, você quer fazer parte? Poxa, eu quero, tudinho. Começa a criar conteúdo compartilhável sobre a empresa de vocês, curiosidade. Isso ajuda muito, tá? O senso de comunidade. Poxa, olha como o seu João indicou 5 clientes para a gente e que a gente conseguiu ajudar as outras 5 pessoas e o seu João saiu de carro novo daqui. Para quem vende carro pode ser uma boa. Vender 5 carros e depois já bater o preço de um, já é uma boa solução, ou deu 50% de entrada, não sei. Aí depende de condições de negócio de cada empresa. Criar histórias emocionais com o público storytelling. Storytelling nada mais é do que a arte de contar história. Então, como que seu João, que estava precisando de um carro novo, viu o nosso programa de indicação e ele estava com o palio dele de 2002, ele indicou para 5 amigos dele que acabaram comprando o carro com a gente, e a gente comprou o palio do seu João e que ele conseguiu sair de carro 0 km. Nossa, aí claro, tem toda a estratégia, o chat GPT hoje ajuda muito, você só dá os fatos para ele, ele consegue transformar esse storytelling para vocês comentarem, criar essas histórias, gravarem vídeo. Gente, pegue essas histórias e grave vídeo para redes sociais, seja de vocês, seja da empresa de vocês, contando essas histórias que as pessoas criam conexões emocionais com o público, como um caso com vocês, e aí ela consegue se ver nessa relação, tá? E a estratégia de indicação. Então, qual é a estratégia que vocês utilizam de indicar? Quais os canais que vocês estão ali conversando com o seu cliente para pedir essa indicação? É só quando ele vem à loja, eu peço pelo WhatsApp, peço por ligação. Então, quais são essas estratégias que ajudam demais vocês, tá? E aqui eu coloquei um exemplo. Vou até dar uma aumentada aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui do cantinho. Ganharam 40% de desconto, tá? E como recompensa para cada aluno que indicou,
e recebe uma parcela gratuita. Ou veja, é um ganha-ganha. O aluno que vai se matricular ganha 40% de desconto. O aluno que indicou aquela pessoa ganhou uma parcela. Então, se um aluno indicou 6, ele ganhou praticamente o semestre inteiro de graça. Isso ajuda muito a escola a reduzir o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, e transformou cada aluno num multiplicador de novas matrículas. Então, veja, a gente conseguiu pegar 63 matrículas, dando só desconto para clientes que já estavam felizes. A gente transformou na base. Então, isso ajuda muito cada aluno. Isso ajuda muita gente a conseguir novos alunos, nesse caso. Então, isso é muito bacana. Coloca aqui nos comentários para mim qual é seu case, a sua estratégia, como que você usa a indicação a seu favor, que eu vou querer saber. E essas ações que transformam em novos clientes. É importante você identificar quais são essas ações que vão melhorar a sua experiência, as suas conexões, que o cliente pode transformar em experiência positiva que vão indicar vocês. Então, veja, o Castilha, ele identificou que ele tinha ali clientes muito satisfeitos, alunos que estavam realmente aprendendo o idioma que escolheram, e conseguiram, aí eu não coloquei um ponto, mas eles sempre fazem campanha de indicação, aí coloca ali no papelzinho, anota no telefone, o nome da pessoa, e o pessoal entra em contato, mas a forma como eles têm na escola de conseguir, e aí vocês têm que identificar como essas ações aplicam para o negócio de vocês, de repente para um evento de relacionamento, um coquetel de lançamento. Então, quais são essas ações que ajudam vocês a conseguir novos clientes e identificar como é que está a experiência do cliente de vocês. Então, isso ajuda bastante. Tá? Se um cliente feliz é bom, um cliente promotor é melhor ainda. Aquele cliente que está promovendo a gente sem a gente pedir é melhor ainda. Isso é realmente... Eu gostei muito dessa frase, estava procurando para montar o slide aqui. Não achei o autor, mas eu vou deixar lá aqui que eu gostei bastante. Pessoal, por hoje, essa é a nossa aula de como transformar clientes em promotores e multiplicadores de vendas. Eu vou pedir para vocês sigam a gente aqui no YouTube da Escola de Conversão. Já temos outras 25, 26 aulas mais ou menos já gravadas. Vocês podem estar assistindo, reassistindo, ajudando a vocês. Sigam também o Instagram do Vaire, tá aí, vaire.cavalero, para acompanhar sempre os novos conteúdos. E a gente se encontra na próxima semana. Toda quarta-feira a gente tem aula às 8 horas da noite. Geralmente a gente faz ao vivo. Algumas ocasiões a gente já deixa gravada como essa. Mas vocês, para não ficarem nunca sem conteúdo. Conto com vocês até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.